primeira introdução e com uma explicação. O José Alberto Carvalho, aqui há umas semanas, teve um susto de saúde. Sendo uma figura pública, muitos terão certamente tido conhecimento disso, em virtude desse susto de saúde, que é um susto verdadeiramente controlado. Eu estive ontem a falar com ele está bem, obviamente, mas em virtude desse susto ele teve a necessidade de fazer uma alteração nas rotinas, por causa da gestão da vida dele na TVI, e em virtude dessa alteração de rotinas não é possível ele estar hoje aqui, não foi possível deslocar-se a Guimarães. Ele pede imensa desculpa e pede também compreensão, e nós certamente compreendemos por causa dessa razão de força maior. No lugar do José Alberto Carvalho temos a Leopoldina Simões, conhecida entre os amigos como a Dina. É uma figura, enfim, mais agradável do que o José Alberto, na minha opinião, portanto. E ela fará aqui também uma outra ponto, dar-nos-á uma outra visão sobre a morte enquanto notícia ou enquanto não sendo notícia. A Leopoldina Simões trabalhou no gabinete de comunicação do Santuário de Fátima, muitos anos, e ela irá trazer-nos aqui também um pouco dessa sua experiência a partir precisamente desta dimensão. É um assunto, permitam-me aqui também um toque pessoal, que hoje particularmente me é difícil, porque vinha a caminho de Guimarães, quando recebi uma chamada sobre a morte de um camarada meu da SIC, que se reformou há pouco tempo e que nos apanhou a todos de surpresa. Portanto, também acaba por ter aqui uma carga complicada para mim, mas pronto, é assim. E eu até desconfio que se calhar muitas das intervenções que vamos ter ao longo do Congresso serão marcadas também por momentos desses, porque ela nos pertence, porque ela nos acompanha, porque ela nos diz, porque ela é uma inevitabilidade, e estarmos aqui a falar dela é também, em certa medida, vivê-la e senti-la, porque faz parte do nosso cotidiano. O memento mori, como há pouco se dizia, ou o lembra-te do fim, como lembrava o Ricardo. Uma inevitabilidade, porque de facto eu só conheço verdadeiramente duas grandes inevitabilidades, apesar de alguns governos nos terem apresentado algumas outras inevitabilidades. Eu verdadeiramente só conheço duas grandes inevitabilidades. Uma é esta, que está mais do que apresentada e que dá tema a este Congresso, e a outra é a que se encontra entre dois polos. E esses dois polos são o momento em que sozinhos nascemos, o momento em que sozinhos vamos morrer. É entre estes dois momentos de solidão acompanhada, obviamente, que se encontra essa outra segunda grande inevitabilidade, na qual depois nos compreendemos e compreendemos o próprio fenómeno da morte, que é esta inevitabilidade nos termos de relacionar, de sermos dependentes ou interdependentes. Acaba por ser isso também que nos caracteriza. E é através dessa dependência ou dessa interdependência que nos vamos também dizendo e afirmando até na irreversível morte que nos espera. A mesa é sedutora, porque hoje qualquer consciência da realidade passa, obviamente, pela dimensão mediática. E não podíamos fazer um congresso com este tema, com esta natureza, sem abordar a dimensão mediática. Vamos ter no Congresso duas mesas. E esta tem o foco precisamente na decisão jornalística. Porque a morte, como é retratada, refletida, espelhada mediaticamente, ela é também, na sua natureza, alvo de uma opção editorial. E permitam-me aqui, uma vez que o José Alberto não está, e ele seria, digamos que, o grande representante da televisão, embora a Rosário, que trabalhou muitos anos na rádio, também já tem experiência de televisão, também ela vai falar da força da imagem. Permitam-me aqui usar em duas ou três ideias sobre a importância da imagem quando se fala da morte. Que contexto é este em que nós nos posicionamos, mediaticamente, comunicacionalmente, para falarmos da morte? Eu recordo um álbum de um conhecido músico, que foi um dos grandes músicos dos Pink Floyd e que depois optou por uma carreira a solo, e que em 1992 tinha um álbum a que deu o nome de Divertido com a Morte, se pudermos traduzir assim,
onde ele era muito duro na forma como via já a influência, na altura estávamos em 1992, como ele via já a influência da televisão na construção de ideias e de leituras, nomeadamente sobre a morte, a brutalidade, a violência, que era permanentemente despejada e é permanentemente despejada na televisão. E ele tinha precisamente esse álbum, todo ele é duro, em que brincava com a imagem de um macaco a ver televisão e, no fundo, as letras desta obra do Roger Waters é o macaco, como se fosse alguém que caía de paraquedas, uma espécie de alienígena, e que, de repente, olhava para a televisão e tentava ver o mundo em que estava a partir do que via na televisão. E depois há uma letra muito interessante do Roger Waters, em que ele, neste álbum, em que ele compara a televisão a Deus, concluindo que o que Deus quer, Deus consegue sempre tudo, Deus ajuda-nos e Deus consegue sempre tudo. Esta ideia de uma quase divinização da imagem e da força da televisão, que em 1992 tinha um contexto e hoje tem um contexto completamente diferente. Mas continuamos a navegar no mesmo princípio, que é o de que é sobretudo a visão que molda o nosso parecer e a forma de olhar, de ver e de refletir o mundo. Muito mais a visão do que os outros sentidos. Obviamente o corpo humano é extraordinário e quando falha a visão, os outros sentidos tratarão de compensar essa falha, mas, grosso modo, é a visão, é a imagem que condiciona a forma como vemos o mundo. E a imagem transporta-nos, sobretudo, para a dimensão da emoção. E num tempo marcado pela multiplicidade de experiências visuais, sejam elas as clássicas da televisão, sejam as novas experiências, que são estas que temos aqui, e outras que estão a surgir e que já modelaram novas formas de nos relacionarmos, estamos sempre no domínio, sobretudo, no domínio da emoção. Mais a emoção, mais o trabalho da emoção do que propriamente o trabalho da razão. Daniel Boineau, um filósofo e cientista da comunicação, também no século passado, e vejam como 20, 30 anos fazem tanta diferença, já dizia que se experimentamos emoção a ver um telejornal, então a informação que estamos a recolher a partir dessa emoção é uma informação verdadeira. Portanto, a emoção constrói a forma como nós modelamos a realidade e como nós acabamos por interpretar o mundo que nos rodeia. E então teremos sempre, por via da emoção, mecanismos, armadilhas, âncoras propriamente televisivas, que tem a ver com o que representa de mais surpreendente, mais estomacal, diria até. O dor, o sofrimento, a morte, a violência, o escândalo, são dimensões que acompanham a linguagem visual, acompanham a linguagem emotiva construída muito na base televisiva. E a realidade é, sobretudo, aquilo que se vê. É esta realidade do visível aqui e agora. Uma realidade medonha, uma realidade espantosa e, sobretudo, uma realidade veloz e rápida. Porque as palavras e as imagens têm também a capacidade de romper silêncios. Ainda há pouco tempo voltámos a falar, nestes dias fala-se desta imagem que rompeu silêncios, mas há muitas outras imagens, sobretudo aquelas que rompem pela dimensão da dor e do sofrimento, que são fáceis ganchos televisivos e da linguagem comunicacional que hoje vivemos, que é muito marcada pela imagem. E por isso a morte, como alguém dizia na mesa anterior, é também elevada a um espetáculo. A morte também tem uma dimensão política e comunicacional. Em televisão e não só, isso funciona também dessa forma. Mas é uma realidade medonha, mesmo que seja alegre, mesmo que nos surpreenda, a morte tem esta capacidade de transportar também uma mensagem e de já fazer parte da forma como se comunica também em televisão e em informação baseada na imagem. O jesuíta e historiador Michel de Certeau dizia que a morte se escreve no discurso da vida e, portanto, é por aí que nós andamos. Mas também este é um tempo de quebra de paradigmas, de rupturas, em que aquilo que é vulgarmente designado como não normal acaba por ter mais tempo televisivo, mais tempo mediático,
a normalidade tem aqui um valor de notícia que acaba por nos surpreender quando se trata da imagem. Esta ruptura do mainstream em que o que é diferente, o que é insólito, o que é minoritário, o que é surpreendente, o que desvia, o que escandaliza, acaba por ter, às vezes, mais peso mediático do que, supostamente, pela sua própria dimensão, teria. Eu agora vou concluir com uma imagem que todos nós recordamos e que é paradigmática desta ideia, porque eu vivi essa manhã de forma intensa. Aqui há poucos anos, estava na redação, às 9 da manhã, e fui o primeiro jornalista ali na redação a receber o primeiro bloco de imagens, via Reuters, via agências internacionais, o primeiro bloco de imagens com uma tragédia que ocorria numa praia na Turquia. Essa tragédia era apenas mais uma das dezenas que nós sabíamos que estavam a acontecer há vários anos. No entanto, foi preciso essa tragédia e essa imagem em concreto para que a Europa, pelo menos durante alguns anos, despertasse para o drama dos refugiados. Foi uma imagem, foi uma tragédia específica e uma imagem específica que condicionou a forma como a Europa passou a ver o drama dos refugiados e condicionou a partir daí as suas políticas. Esta imagem foi a imagem que marcou uma ruptura e uma mudança na forma de Europa politicamente também ver o drama dos refugiados. Foi uma imagem. Nós, quando vimos esta imagem, já sabíamos o que estava a acontecer no Mediterrâneo. Há anos que sabíamos. E, no entanto, os olhos não viam e a situação política não se alterava. Foi esta imagem que motivou, e este drama que motivou depois, alterações políticas concretas sobre os refugiados. Diríamos então, filosofia barata, estaremos então, por via também desta dinâmica mediática, diante de uma realidade assim um pouco paradoxal, que é de vermos que há boa morte pelos média. A morte pode, afinal, ser de facto esse veículo político que desperta, que desponta para alterações reais que nos fazem optar por caminhos diferentes. A morte tem essa capacidade. Estamos diante daquilo que falávamos, uma eutanásia, uma boa morte mediática. Há uma boa morte. Mediaticamente percebemos, pelo menos a partir de alguns exemplos, e este é um caso que a morte exerceu, paradoxalmente, um efeito positivo, um efeito político positivo e até mediático na forma como o drama dos refugiados passou a ser enquadrado e enfrentado. É como se nós vivêssemos um novo tempo estético, como se a antiestética fosse hoje, de facto, a estética, como se a percepção do belo, que atrai, estivesse a ser substituída pelo horrível atraente. Essa tal anormalidade tem a capacidade de estimular e de promover a mudança. Como dizia o Ricardo também há pouco, pessoas normais não suscitam grande interesse, não é? Não têm piada. Em certa medida também a imagem tem essa força e exerce essa força, e a morte é um exemplo de como mediaticamente pode ter um efeito paradoxalmente positivo. E isto também é um desafio muito grande para os comunicadores e responsáveis editoriais, perceber esta dimensão que nos vai condicionando no trabalho que fazemos no dia-a-dia. Rosário Lira, jornalista há muitos anos e amiga, esteve muitos anos na Antena 1, agora, estando no grupo RTP, está agora mais ligada há 4 anos, creio que há 4 anos, à televisão. O Luís António Santos é professor da Universidade do Minho e precisamente da linha de investigação sobre jornalismo. O Manuel Vilas Boas, assim, uma espécie de tutor deste amigo que vos fala, amigo de há muitos anos. A ele devo também muito da minha carreira, porque ele foi a pessoa certa, na hora certa, para me puxar para a TSF, quando, na altura, eu estava a pensar até deixar o jornalismo, e ele foi a pessoa fundamental para que eu estivesse aqui a falar convosco e a mediar esta mesa. E a Dina é consultora de comunicação, como já vos disse, também trabalhou muitos anos no Santuário de Fátima e vai trazer-nos aqui o seu exemplo. Mas eu passava já a palavra a Rosário Lira. Vamos seguir um modelo clássico, se os oradores entenderem que é um modelo clássico, que é uma pequena intervenção para refletirem sobre o tema desta mesa. Se não, partimos logo para o debate, esperando também que o debate conte com a vossa participação. Rosário.
esteja ligado ou não. Está. Bom, eu não trago nenhuma... Aliás, é assunto com o qual somos confrontados diariamente nas redações, de saber qual é o valor da notícia morte. E, no fundo, é isso que estamos aqui a discutir, é que valor damos à morte quando comunicamos a morte de alguém nos órgãos de comunicação social. E, à partida, temos que estabelecer balizas, temos que definir critérios. E, portanto, eu, do meu ponto de vista e de outros camaradas de trabalho, eu acho que o nosso dever de informar vai até onde começa o efeito sensacionalista. E, portanto, digamos que esta é a baliza, porque é preciso, efetivamente, criar balizas. Há duas perguntas que habitualmente fazemos, que é... quando é que eu dou a notícia e como é que a dou? E dentro do como é que a dou, em que tempo é que dou e de que forma é que dou? E o tempo é absolutamente relevante. Eu lembro-me na década de 80, em que integrava a redação do Correio da Manhã, e havia uma secção que ainda há, que é a secção geral, onde há depois, enfim, um grupo de jornalistas que trabalham estas matérias especificamente e que nós designamos por Ronda dos Polícias. E essa ronda permitia-nos muitas vezes ter informação sobre determinados acontecimentos que davam origem a mortes antes mesmo dos familiares terem conhecimento dessa informação. E eu tive essa experiência de chegar, bater à porta de alguém e perceber que essa pessoa ainda não sabia que o filho tinha morrido. E digo-vos que isto, para um jovem jornalista, marca para a vida. De tal forma que, é assim, na minha cabeça, isso aconteceu uma vez e nunca mais poderia voltar a acontecer, nem enquanto jornalista, nem enquanto líder de equipas. Mas isto, a verdade é que pode efetivamente acontecer e mesmo hoje em dia, nos acontecimentos que nós acompanhamos, acidentes, catástrofes, etc., a voracidade da informação, a celeridade com que se quer dar essa informação, muitas vezes faz perder o norte e faz perder o contacto com aqueles que estão no terreno a acompanharem o que se está a passar e a moderarem a informação entre o acontecimento e o jornalista. E com isto quer dizer que, da nossa parte, tem que existir um cuidado muito grande na divulgação, se há mortes ou não há mortes, e quem são, de onde é que são, e etc. E muitas vezes assistimos, como vocês todos sabem, como nós sabemos, a uma certa precipitação e a uma falta de entendimento com as autoridades que estão no local sobre o momento em que podemos dar mais dados sobre aquilo que está a acontecer. Porque muitas vezes só podemos dar esses dados quando, efetivamente, as famílias são informadas do que se está a passar. E, portanto, na forma do tempo em que dou e a forma como dou é absolutamente relevante. A forma depois tem a ver com as imagens que transmitimos, com se estamos na rádio, com aquilo que dizemos, e se estamos no jornal, com as fotografias que publicamos. Recordo-me também, por exemplo, como jornalista tive a oportunidade de estar em alguns cenários de conflito, alguns cenários de guerra, e na África do Sul, por exemplo, em Joanesburgo, nas primeiras eleições multirraciais, antes das eleições, houve vários momentos de tensão e de atentados. Numa dessas situações em que explodiu uma bomba no centro de Joanesburgo, eu estava mais ou menos a 5 minutos. E, portanto, era uma rua movimentada. Quando cheguei lá, o cenário que se deparou à minha frente era de absoluto horror. E, portanto, nessas alturas nós também somos humanos. Aliás, o Código de Conduta da France Press diz qualquer coisa como nós somos colocados nos sítios para contar histórias, mas também temos humanidade. E, portanto, nessas alturas nós também temos humanidade, mas temos o dever de informar e fazê-lo de uma forma tranquila, calma, lúcida e objetiva. E depois há formas de dizer as coisas, há formas de transmitir aquilo que se está a passar. E por isso, enfim, nós podemos traçar aquele cenário com um pormenor que vá, de certo modo, causar horror a quem nos está a ouvir, ou podemos dizê-lo de uma forma diferente, seletiva, e que da mesma forma provocamos a mesma emoção e conseguimos transmitir as mesmas imagens, sobretudo em rádio, onde não há imagem.
Depois, nesta análise, eu acho que temos que sempre pensar se é essencial para o esclarecimento da matéria noticiosa ou se põe em causa os direitos fundamentais da imagem, da reserva da vida privada, da pessoa em si, mas também dos seus familiares. E a proteção da morte não cessa nessa altura e, portanto, esse cuidado é preciso ter. E se a natureza da notícia é suscetível de causar, efetivamente, horror a quem está a ver. E, normalmente, são estes até os critérios de aferição quando os casos chegam à entidade reguladora da comunicação social. Há um caso paradigmático, por exemplo, que foi, não sei se estão recordados, a divulgação da imagem da Rosalina Ribeiro, morta. E no parecer depois que a entidade reguladora da comunicação social faz, e pede para os órgãos de comunicação social que transmitiram essa imagem explicarem porque é que o fizeram, uma das justificações é porque o vestido que ela usava enquanto cadáver que era o mesmo que usou no encontro com o Duarte Lima. Creio que, enfim, este tipo de justificação não justifica. E, portanto, é preciso analisar a transmissão da imagem no contexto informativo e naquilo que queremos demonstrar. É ao contrário, e neste momento há uma discussão, e tem havido uma discussão intensa relativamente aos fenómenos do terrorismo sobre a divulgação de imagens, e esse é um outro aspecto que me parece igualmente interessante, porque aí se pergunta, um pouco à semelhança daquilo que o Joaquim aqui mostrou da imagem da criança na praia, aliás, há uma imagem ao contrário, em que mostra o rosto, e há também uma polémica que na altura que se dizia que o corpo teria sido colocado naquela posição para se fazer fotografias e depois chegou-se à conclusão que afinal havia um outro irmão que também estava no outro sítio. Enfim, tudo isto depois também é discutível. Mas dizia eu que efetivamente, há essa discussão que está neste momento muito viva, a propósito dos fenómenos de terrorismo, que é, efetivamente, o que é lícito mostrar. Se é lícito mostrar realmente as pessoas, como aconteceu, por exemplo, nos atentados em França, com sangue, sem que autorizem, porque há sempre a questão da autorização, do consentimento, os cadáveres, enfim. No caso, por exemplo, francês, a entidade reguladora tem sido bastante crítica. Aconteceu, nomeadamente, no caso daquele polícia que se viu as imagens dele a ser morto e, portanto, a autoridade sancionou bastante esse facto, mas a justificação que é dada é precisamente para mostrar o horror do terrorismo e da violência. Portanto, essa é a justificação que é dada. Mas também nestes momentos, e eu volto a insistir muito nesta situação, é preciso da nossa parte, e isso habitualmente existe, uma complementaridade muito grande com as forças de segurança, porque, na verdade, nós estamos no terreno e aquilo que damos tem um impacto muito grande, tanto de um lado como do outro, ou seja, tanto do lado de quem provoca os atos terroristas como do lado de quem os tenta evitar. E, portanto, este papel mediador da comunicação social não é fácil. Só para terminar, porque esta intervenção já vai longa e certamente depois há outras questões para colocar, eu gostava ainda de fazer referência de uma forma sucinta, no fundo, aos critérios que existem quando nós noticiamos a morte. Nós noticiamos a morte de alguém pela sua notoriedade, noticiamos a morte porque ela é inesperada, noticiamos, ou é singular, noticiamos a morte também pela sua negatividade. Há, por outro lado, também, ou seja, com isto eu estou a dizer que a morte tem que ter um propósito. Mostrar a morte, noticiar a morte, ela tem que ser feita com um propósito. E dentro destas situações nós depois temos também formas diversificadas. Por exemplo, o caso da morte, uma morte recente do Mário Soares, nós sabíamos que ele estava no hospital, esteve quase uma semana no hospital, portanto foi uma morte que os jornalistas puderam efetivamente preparar, digamos assim, entre aspas, ou seja, prepará-la
com a forma como se ia acompanhar depois as cerimónias, aquilo que seriam dito, as pessoas que seriam convidadas para falar sobre ele, etc. Temos também um outro exemplo, uma morte que pudemos acompanhar, preparar enfim, e saber como a dar e dá-la corretamente, que foi a morte de João Paulo II, por exemplo, em que durante vários dias os jornalistas acompanharam todo aquele envolvimento que existiu. Eu tive a oportunidade de lá estar e puderam acompanhar efetivamente todo aquele envolvimento durante aqueles dias, em que a única coisa que tínhamos sobre efetivamente a morte de João Paulo II era a sua janela lá no Palácio e nada mais. Mas não era isso o facto principal eram aquelas pessoas que se juntaram ali na Praça de São Pedro durante dias e dias, noites e manhãs, acampadas, para acompanhar, no fundo, a morte acompanhada de que falavas há pouco e criar ali evitar que ele estivesse sozinho naquele momento. E, portanto, foi também para os jornalistas também foi uma forma diferente de acompanhar. Mas gostava também de chamar a atenção para uma outra situação, que é, portanto, isto no fundo são exemplos de casos que se podem preparar, mas depois há aqueles outros que quase que é exigida a confirmação da morte. Ou seja, a imagem da morte aparece porque ela é uma confirmação de que aquela personagem que representa aquele fenómeno ou aquele acontecimento efetivamente morreu. Há pouco nós víamos o caso do Saddam Hussein. Foi um caso em que se vê a imagem dele a chegar à forca com a corda, mas depois não se vê o enforcamento, vê-se só depois o corpo no final com o pescoço virado. Mas antes desse, por exemplo, eu recordo a morte de Jonas Savimbi, que também era quase como obrigatório transmitir aquela imagem, porque aquela imagem era a prova de que aquele homem que representava tudo o que representou tinha efetivamente morrido. E se não houvesse aquela imagem, era como se a morte não tivesse existido. É um pouco depois o que acontece com Osama Bin Laden, não é? Em que, efetivamente, se sabe da sua morte, mas não se divulgam as imagens, alegadamente devido ao estado em que se encontrava o cadáver. E, portanto, nós temos vários exemplos, o caso, por exemplo, da morte de Diana, em que se procurava a imagem do cadáver, propriamente, da pessoa dentro do carro, e, portanto, andou-se vários dias à procura dessa imagem, como que se fosse preciso certificar que, efetivamente, tinha morrido. Portanto, nós temos aqui várias situações em que a imagem é absolutamente relevante, e acresce esta que o Joaquim há pouco transmitiu da criança na praia, em que é relevante e é quase como que um atestado de que, efetivamente, sem ela, quase que o episódio em si, quase que a história não se fecha. Mas, em termos gerais, e a questão da morte é uma questão que se discute, é uma das questões mais discutidas na redação, uma questão ética e que também preocupa os jornalistas, a forma como devemos mostrar e o que é que se deve mostrar e etc. Mas, tacitamente, eu penso que posso concluir isto tacitamente, eu acho que, e independentemente da veracidade da informação, de todos quererem dar tudo ao mesmo tempo, das redes sociais que vieram desequilibrar completamente certas lógicas, há, no fundo, quase como um compromisso de honra, para além da lei, e, efetivamente, de uma não divulgação dos cadáveres, digamos assim, entre os jornalistas e entre os órgãos de comunicação social. Depois vão-se abrindo exceções, e as exceções são aquelas que eu referi e tantas outras que podia aqui referir, mas que agora não me ocorrem. Do meu ponto de vista, eu repito aquilo que disse inicialmente, até onde vai o dever de informar e onde começa o efeito sensacionalista, e é este o limite da informação que nós devemos dar relativamente à morte. Muito obrigado, Rosário, por estas dicas importantes para eventualmente depois refletirmos e, se tivermos tempo, espero que sim, possamos fazer aqui. Boa tarde a todos e a todas. Primeira confissão. Eu aceitei o desafio na certeza plena, e partilho já de início convosco, de que é um assunto muito pouco estudado, digamos, do ponto de vista da academia. Esta questão da morte é muito estudado, ou melhor,
é muito estudado, ou é mais estudada, o sobrenoticiamento da morte, e estamos a falar sobretudo das situações de ruptura extrema, os tsunamis, as catástrofes, os terremotos, e aí sim, aí há estudos sobre os impactos, há muitos estudos sobre a imagem, e há muito menos estudos sobre o subnoticiamento. E como o tema do painel era precisamente quando a morte, entre parênteses, não é notícia, eu gostava de falar um bocadinho mais disto, do que fica de fora. Porque é que fica de fora? Eu não tenho grande certeza sobre isto. Mas há um livro muito interessante de um académico alemão, que se chama Volker Anusch, em o tema do livro é precisamente a representação da morte nas notícias, e ele diz-nos que até ao século XIX a morte era uma coisa comum no sentido de que a comunidade comungava da morte, estava presente na morte e assistia à família na morte, e a partir de, sobretudo nas sociedades ocidentais, com a urbanização, com a industrialização, a morte passou a ser uma coisa mais privada. Nós passamos a pôr as pessoas com algumas doenças crónicas, digamos, mais graves, em sítios especiais, em hospitais, em hospícios, centros de acolhimento, centros de terceira idade, e então nós afastámos a morte da nossa vida. E eu estava a ler isto e estava a pensar assim, até comigo parece-me que isto aconteceu. O primeiro contacto que eu tive com a morte de alguém já era mais do que adolescente. Portanto, também eu, durante parte substancial da minha vida, fui privado do contacto com a morte. E se eu pensar nos meus filhos, eu tenho um filho já de 19 anos, eu creio que não minto se disser que, felizmente, talvez, ele nunca privou com a morte diretamente de alguém. E, portanto, acho que o jornalismo também reflete esta nova forma de viver. É uma espécie de quase higienização da morte, não é? Nós lidamos com a morte que acontece lá longe, a dos outros. Individualmente, em família, lidamos com a morte que nos acontece no nosso entorno muito particular, mas já não lidamos tanto com isto em comunidade, ou pelo menos lidamos com menos frequência com isto em comunidade. E parece-me que, sobretudo no dia de hoje, a Rosário falou um bocadinho disso, há aqui um confronto grande, um choque enorme entre isto que nos traz aqui, no século XX, e o que nos está a acontecer pela ativação dos novos espaços digitais. Com a ativação dos novos espaços digitais, nós assistimos a uma coisa que se chama, ou que tendencialmente se chama, a empresarialização do social. A minha vida privada, eu e os meus amigos, já não é bem só essa a minha vida, e, portanto, a minha vida... eu agora tenho 1000 e tal amigos no Facebook, tenho mais 300 ou 400 no LinkedIn. Quando digo eu, não estou a dizer eu particularmente, estou a dizer nós. É assim que nos entendemos. Já temos todos muitos amigos espalhados por todo o lado. E estes amigos são um modelo de negócio para as plataformas, naturalmente. Neste novo espaço em que tudo vale dinheiro, em que tudo é empresarializado, dizem-me que eu devo ter um percurso pessoal triunfante, por contraponto a uma globalização que me aperta por todos os lados, e eu todos os dias me sinto a falhar, não é? E nesse espaço em que eu sou produtor de informação, posso ser, mas eu também sou produto de informação, nós começamos a ver alguns afloramentos de um contacto novo com a morte. Não sei se vocês já tiveram contacto com isto, mas existem agora sites que fazem aquilo que antigamente a imprensa fazia, os obituários, o formato do obituário. Agora há sites que fazem isto.
E mesmo o próprio Facebook, quando alguém morre, e não me peçam para eu explicar como é que isso acontece, mas acontece, a página daquela pessoa adquire um caráter diferente e aparece uma indicação em cima, se quiser deixar uma mensagem, não sei quantos e tal. Eu fico tão assustado com estas coisas que pergunto, como é que eles sabem, não é? Como é que eles sabem, não é? É curioso ler o título de uma sessão plenária que vai acontecer amanhã. Luciano Manicardi vai falar da condição humana na sociedade pós-mortal. E é um pouco aqui neste confronto entre uma aceleração voraz que nos leva a ter um contacto com a morte por proxy, não é? É nestas plataformas que nós temos. E este entendimento do século XX que nós ainda carregamos de que a morte é uma coisa privada, é neste confronto que nós vivemos hoje. E eu acho que parte das omissões que o jornalismo tem sobre a morte acontecem precisamente no confronto destes dois territórios. E eu falava apenas de alguns exemplos antes de passar a palavra. Há um estudo de uns colegas meus na Universidade do Minho, que está disponível online. O trabalho chama-se Figurações da Morte nos Média e na Cultura. É um estudo em Portugal e no Brasil de 2014 a 2016. Há um texto em particular de uma colega minha que é sobre o erro médico na imprensa. Geralmente erro médico associado a uma morte. Nesse trabalho eles recolheram 6.300 artigos e só em 63 deles é que é tratada a morte dos pacientes, ou seja, 1%. Portanto, percebemos aqui que, até numa área muito específica, que é a das notícias, da produção noticiosa sobre saúde, esta questão da morte tem uma presença muito marginal. Mais casos em que me parece que a morte está ausente da cobertura noticiosa, ausente ou, digamos, apresentada de uma forma problemática. Já falei aqui há pouco, a morte do outro. Não sei se recordam de quando foi o terremoto do Haiti, nós chegámos a ver, e isso foi uma questão muito debatida na profissão, chegámos a ver pilhas de mortos. E o questionamento natural que qualquer um de nós fará é o seguinte: se fossem mortos portugueses, nós mostrávamos pilhas de mortos? Provavelmente não. Mas são os mortos dos outros, não é? E parece-me que a profissão tem alguma dificuldade em alguns momentos, obviamente, lidar com isto. Uma outra questão que me parece que é tratada no jornalismo de forma, pelo menos, não muito cuidada, são as chamadas mortes por fenómenos naturais, as mortes que acontecem ou por excesso de frio ou por excesso de calor. Eu bem sei que é muito difícil recolher dados sobre isto, mas são quase desaparecimentos naturais. Não se fala muito disto. Ou, às vezes, quando se fala, fala-se a posteriori, muito tempo depois. E depois um outro espaço que é bem mais problemático é o da morte por vontade própria, que está praticamente ausente das notícias. Sendo que é muito curioso, às vezes, perceber que as chamadas personalidades, que têm, às vezes, espaço muito destacado nas chamadas revistas do social, quando entram numa loja, quando saem de uma loja, quando compram um fato novo, um par de sapatos novos, quando, eventualmente, o seu desaparecimento terreno acontece por um ato destes de vontade própria, adquire-se ali um pudor instantâneo e o assunto quase não é mencionado ou é muito pouco mencionado. Portanto, eu peço desculpa por ter tomado por mote precisamente a não notícia e não a notícia, mas parece-me que o jornalismo tem, com este tema e com algumas áreas específicas deste tema, às vezes uma posição oscilante
às vezes têm um pudor de linguagem muito grande. Todos nós ouvimos notícias com frequência em que nos referimos à morte por cancro, a uma morte por doença prolongada, não é? Que é uma coisa absolutamente absurda que possa ainda acontecer, parece-me a mim. As outras doenças todas, nós dizemos de que é que as pessoas morreram, do cancro dizemos por doença prolongada. Portanto, por um lado, há um certo pudor, mas por outro lado, sobretudo quando é a morte lá longe, a morte dos outros, há até algum desleixo, não é? Na linguagem, que pode ser linguagem escrita, falada, mas também visual. Portanto, o jornalismo oscila aqui um pouco entre estes dois registros. Uma outra coisa, só para terminar, que também não é muito estudada, e eu gostava que fosse mais estudado, é o impacto da morte ou do contacto. A Rosário Lira disse: há coisas que nos marcam para a vida, a experiência que teve, e isto é muito pouco estudado, o impacto da morte nos agentes dos média, que têm contacto com a morte. Tivemos na Universidade do Minho, muito pouco tempo depois dos incêndios, o privilégio de ter uma conversa com o Adriano Miranda, que é o repórter fotográfico do Público, que tirou aquela foto que depois ficou muito famosa, daquele senhor Francisco Ribeiro, que tinha uma cara poderosíssima, um homem que estava vivo, mas que estava rodeado de morte, não é? E percebia-se na emoção que estava na palavra do Adriano, claramente que a situação o tinha transtornado, não do ponto de vista profissional, muito mais do que do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, não é? E eu acho que esta área também está muito pouco estudada, portanto acho que é também uma daquelas áreas em que a morte, ou pelo menos a influência que a morte tem na vida destas pessoas, dos profissionais dos média, merecia talvez um pouco mais de atenção. E deixo-vos por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. Até os jornalistas não são propriamente robôs, portanto também têm sentimentos e emoções, também vivem e constroem a realidade também a partir da sua própria experiência. E obrigado, Luís, por teres abordado aqui essa questão de um jornalismo que em certa medida pode ou não refletir essa tentação de higienização da morte, portanto, que faz eco da morte sensacionalista e espetacular, mas não da morte enquanto fenómeno inevitável que nos molda e que nos inquieta, não é? Manuel Vilas Boas. Não sei se conhecem, isto está ligado, não sei se conhecem aquela história, não está aqui ninguém da Madeira, não sei. Aquela história da Madeira. Há um peixe chamado budião, que se expressa nos seus gestos, batendo com a cabeça continuadamente contra a ilha. Não sei se esta hora é hora de batermos a cabeça, mas talvez seja a minha intervenção. Agradeço ao Congresso o convite. A minha intervenção vai pautar-se por uma linha um nadinha diferente. Tenho o desafio de 3 páginas para 10 minutos. Nós andamos na carga dos minutos e dos segundos. Já não temos horas para viver, temos só segundos. E como dizia o Ricardo, eu vou ver se tenho graça durante esta abordagem. E a minha ideia é falar de uma certa morte do jornalismo que anda por aí. E talvez seja oportuno, se eu estivesse num congresso, eu diria escutar a morte entre câmaras e microfones. Se não estivesse num congresso, diria mais ou menos assim: a bandalheira da vida na bandalheira da morte. Mas disso vamos tratar a seguir. E por que não detalhamos criteriosamente todos os pormenores do nosso funeral? A provocação segue dentro de momentos. E por que não gostamos da vida? O melhor que temos deste mundo a que chegamos sem que nos pedissem licença. Escapamos, porventura, a uma infância desvalida, traumatizada por fome escondida, a engolir perguntas sem resposta, à espera de um futuro incerto. Ou filhos de uma riqueza
não esforçada, herdada de uma burguesia assinada na história e feliz agora por uma democracia militante. Andamos na história e feliz agora por esta democracia, andamos, qualquer que seja o nosso ADN, a atravessar ruas de um mundo complexo, instalado nas vertentes de montanhas de egoísmo solitário, como se fôssemos os únicos habitantes desta pantomima. Somos passageiros sem autonomia, roubados por usurpadores de liberdades, que sem marchas de sentido contrário nos acarinham a humana condição. Contra todas as evidências, arrastam-nos para o precipício que nos nega o espaço da convivência pacífica, como se não tivéssemos o direito de não sermos incomodados por qualquer atraso de inteligência. Será que estamos condenados a consumir este mundo estreito de arrogância que nos barra caminhos, soltos da tacanhez, da ignorância e da imbecilidade? Castram-nos a percepção do cotidiano como se fôssemos possuídos pelo fatalismo. Andamos à pressa, sem rumo, distantes dos ditames da história. Que amargo de boca esta vida que levamos do deitar ao levantar, entregues à incerteza da resistência. Perdemos a paciência tantas vezes, de um modo tosco, e não ganhamos para o susto que tantas vezes nos reconduz à normalidade. Que madrasta de vida é esta, conduzida por lampejos de originalidade, mas que, conferida com a realidade, nos deixa à porta do catavento. Perguntamo-nos para onde vamos. E quando vamos, abre-se o empecilho da comunidade, talhada supostamente para nos proteger. Interrogo-me nesta linguagem semi-encriptada para dizer, reafirmar que não consinto que me estraguem o melhor que me foi dado. Esta vida atravessada de laços de sangue, de solidariedades múltiplas, de cargas de amor, de desejos de eternidade. No meu histórico, carrego 7 décadas, e já lá vão, 7 décadas de doação a um jornalismo de causas e à causa da condição humana. Incomoda-me a pretensa liberdade que paira na praça pública, tecida de redes de todas as dimensões, mas incapazes de dar lugar às vozes solidárias, construtoras de espaços que conduzem ao isolamento. Num mar imenso dos projetos digitais, executamos papéis de incomunicação rasurados de ruídos avassaladores. Que morte diária traçamos para a ânsia de tomarmos a vida nas mãos. Se não estamos satisfeitos com a ciência que nos deslumbra, que marcha nos impomos para afastarmos a condenação que paira sobre nós antes do fim? Se tivesse de descer a um ponto de existência numa aldeia ou numa cidade e na impossibilidade de querer vencer a guerra sem eliminar batalhas, não consentiria aqui também o tratamento miserável porque o novo nos é contado. Não se podem permitir sons tonitruantes a espalhar nas pedras da calçada o escorrer a cada minuto sem cessar do sangue da traição, da ameaça, da violência de casa, dos tumultos de rua. Para que precisamos de notícias vendidas por soldados da paz, apressados nas suas saídas, e nos entregamos a debates coloridos de impreparação, fanatismo e deseducação? Porque somamos páginas de sexo mal contado, desafiando leis de matéria incumpridora. Quando há 15 anos demorei os meus dias como presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, tomei consciência que a maioria dos jornalistas portugueses da deontologia profissional cuidavam muito pouco, manifestando muitas vezes supina ignorância partilhada pelos superiores hierárquicos na medida ascendente do poder. Também a ética jornalista morava em escaninhos perdidos no conhecimento e na rejeição. A morte de uma pessoa
está a 2 passos da notícia mal calculada, injetada de mentiras, feitas à medida para matar, e não há contraditório que valha. Dificilmente se poderá restaurar com eficácia o tecido roto, a personalidade maltratada, o património do bom nome e o respeito a que todos temos direito. E não há retorno. A mentira repetida é verdade acreditada. Anda por péssimos caminhos o jornalismo que se lavra no nosso país. Jornais sem rigor profissional, rádios pouco criativas e espreguiçadas em crónicas baratas, sem análise crítica. Televisões, algumas vãos de escada, são visita permanente de morgues interpostas em presas de amanho de túmulos, como se nunca estivesse em causa a presença de seres humanos revestidos de dignidade e habitados de laços fraternos. Nunca se poderá confundir o polícia e o magistrado com a tarefa de colocar nos olhos e nos ouvidos de todos este mundo que passa. Corremos o risco de sermos coveiros da esperança apertada que nos envolve. Para que servem sindicatos de que estão ausentes as novas gerações? Que liberdade perpassa por dentro das redações? De quem é a responsabilidade de fragilidades constantes encostadas a stand-ups nervosos? Não me retiro sem olhar o despudor, sobretudo de câmaras indiscretas em cima dos cortejos fúnebres, onde vale tudo menos o silêncio de quem partiu, as emoções incontidas de quem ficou. Um universo de sofrimento em microfones e ecrãs ao desbarato, à guarda imposta pelo Código Deontológico da divulgação de sons e imagens de crianças e de adultos em público ou privado. A morte não pode ser um campo aberto de ceifa de sentimentos de dignidade humana, porque essa derradeira viagem está a todos reservada. Depois desse ato singular e único, nunca falaremos de nós. Uma verdade assinada, certamente por La Palice. Terminam ali as nossas últimas vontades. Respondem a isto muitos saberes que aqui iremos escutar neste congresso. Aquela provocação que deixei no início deste texto, que acabo de ler, não é demais, não é que não seja de Platão, o filósofo ateniense do século IV a.C., um racionalista do universo intrigante da filosofia. Segundo ele, ao pensarmos na nossa morte, consciencializamos a existência da vida. É o pensamento na morte que define a nossa vida, nos indica o rumo, nos faz viver melhor, dar mais valor a cada momento. Quem vai estar na nossa despedida? Ele, Platão, diz-nos que no silêncio inevitável desse momento, lá estaremos todos, num silêncio de morte, certamente. A proximidade desse momento experimentei eu quando, após uma operação às carótidas, um médico me disse, livrou-se tão só de 7 palmos de terra em cima. Chamo para aqui as palavras de Karl Lagerfeld, diretor criativo da Chanel, morto há 2 dias. Tudo começa comigo e tudo acaba comigo. Esta é a minha derradeira provocação. Muito obrigado. Obrigado, Manel, por esse... E que não haja oportunidade para se dizerem piadas no tempo. A morte está a 2 passos da notícia mal calculada, dizia o Manuel Vilas Boas. Bom, teremos a oportunidade de dialogar um pouco daqui a instantes. Dina,
A Dina, como recordo, trabalhou muitos anos no Santuário de Fátima e é precisamente uma experiência enquanto responsável de comunicação do Santuário que nos vai trazer. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Logo havia de me calhar falar depois do Manuel Vilas Boas. Foi poesia. Não, eu depois do meu epitáfio, não é? Estou certa que prefeririam, se calhar, ter aqui o José Alberto Carvalho. Como o Joaquim disse, foi um convite de última hora, mas que aceitei com muito gosto. O importante é que ele esteja bem e estou muito contente de estar aqui. Agradeço à Comissão Organizadora e à Comissão Científica. Tomei nota de alguns tópicos para, de maneira breve, partilhar convosco, como o Joaquim disse, não como jornalista, mas como profissional da comunicação. Isto é, a pessoa que representa, trabalha para uma marca, um projeto, um congresso, faz a divulgação e a comunicação desse congresso, estabelecendo a ponte entre essa organização e os jornalistas. Como somos nós e a nossa humana condição, como diz muito bem ali o tema do nosso congresso, quando me convidaram para refletir convosco sobre o tema quando a morte não é ou é notícia, assim, em cima da hora, eu fixei-me de imediato em duas mortes que tiveram um grande impacto para mim. Uma delas foi notícia e a outra não foi notícia do ponto de vista mediático. A morte que não foi notícia é o acontecimento mais triste da minha vida, que eu nunca falei em público, mas este congresso puxa-nos para estas coisas, que foi a morte da minha única irmã, com 20 anos, vítima de doença. Com certeza outras conferências e daqui deste congresso e outros painéis aprofundarão do ponto de vista científico esta temática importante da perda de um ente querido, de um jovem que não se esperava, mas da minha parte posso testemunhar, e nunca falei nisto em público, incompletude, como que nos falta alguma coisa, quase que até físico. Esta é a morte que não foi notícia. E a outra morte que de imediato me lembrei foi, todos recordarão, a morte da irmã Lúcia, a pastorinha vidente de Fátima. Portanto, eu na altura era funcionária do santuário, responsável do Centro de Comunicação Social, e o que eu trago aqui unicamente é a perspectiva da comunicação. Portanto, como é óbvio, há várias perspectivas diferentes numa grande organização como o Santuário de Fátima. No caso, eu centro-me naquilo que foi o meu trabalho. Portanto, estamos no ano de 2005, na primeira quinzena do ano 2005. A irmã Lúcia residia no Carmelo Santa Teresa, em Coimbra, tinha 97 anos de idade e ia celebrar 98 no mês seguinte, quando faleceu. Eu refiro-me à primeira quinzena porque, na altura, Monsenhor Luciano Guerra, então reitor do santuário, estava conhecedor da debilidade da irmã, a debilidade que a velhice traz. E, sobretudo, estava consciente do impacto que teria a morte da freira, da religiosa. Então ele marcou, nessa primeira quinzena de 2005, uma ida ao Carmelo de Coimbra. Portanto, foi ele, o secretário da reitoria, e fui eu. Portanto, cinge-me à minha ida, como se antevia o grande interesse por parte dos jornalistas, porque se percebia da debilidade crescente de a irmã, porque as irmãs carmelitas, elas falavam com o senhor reitor e com o santuário. Fomos, digamos, ver os aspectos práticos a tratar em termos de comunicação, no meu caso, quando a morte acontecesse, que ninguém sabia quando ela ia acontecer, mas sabia-se que iria acontecer. Portanto, a Lúcia dos Santos, que escolheu para si o nome de Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, faleceu a 13 de fevereiro de 2015. O anúncio da sua morte foi definido, como estão a perceber, que de forma, vamos dizer assim, concertada entre o Santuário de Fátima e a Diocese de Coimbra.
A irmã Lúcia faleceu às 17h25 devido a complicações próprias da idade. E a notícia quase não foi mais que esta, a primeira. Com o anúncio da morte, o dia-a-dia da sala de imprensa do santuário, como imaginam, depois de enviar a informação oficial, quer dizer, foi uma correria, não é? Porque os jornalistas perguntaram, enviaram mensagens, pediram detalhes, outras reações, as rádios e os jornais queriam imagens, queriam mais, não bastava só a nota à imprensa, não é? Há mais, portanto, é preciso som, é preciso muito mais, que quiseram falar com o santuário enquanto entidade, com o Sr. Reitor, com o Sr. Bispo, com os familiares, pediram muito na altura, familiares que existem da irmã Lúcia, com a Superiora, com as Irmãs do Carmelo, com a irmã que há mais tempo vivia no Carmelo, com ela, muitas coisas. Nós tínhamos a documentação principal preparada, isso fazia parte também do que era o meu trabalho, no caso, feito em conjunto com os serviços de estudos e de difusão do santuário, e percebemos que não éramos os únicos a trabalhar de antecipação. Uma morte, digamos, esperada, aliás, como a Rosário já referiu, porque e era fácil ter de antecipação preparado, digamos, em termos informativos, a morte da irmã Lúcia, porque ela estava e viveu num convento de clausura, mas ela saía, ela veio a Fátima, fez visitas oficiais e visitas particulares, ela conversou sempre com o mundo inteiro, por carta, por entrevistas que lhe faziam, portanto, se calhar era a freira em clausura, menos enclausurada destes séculos. Houve muitos diretos em Fátima e em Coimbra, mais em Coimbra. Tenho bem presente uma biografia que a RTP lançou de imediato, a tal preparação antecipada que os jornalistas fazem das coisas, e muitos órgãos de comunicação fizeram o mesmo. A biografia que a RTP lançou era uma biografia-homenagem, já a fazer memória dela enquanto pessoa histórica, né? E figura histórica deste século. No dia 14, após a morte, a Agência Lusa, para sintetizar tudo o que aconteceu, eu socorro-me do que a Agência Lusa fez. A Agência Lusa lançou um take informativo que tinha este título: Morte de Lúcia, noticiada um pouco por todo o mundo. Isto foi o dia a seguir à morte. A peça da Lusa, falava de referências, entre outros, aos seguintes órgãos de comunicação internacionais: Times, F, France Press, Folha de São Paulo, El Mundo. Estes órgãos de comunicação centravam-se no desaparecimento da última vidente Fátima. Quebra-se aqui um ciclo. Foi este o critério e o enfoque informativo encontrado. Outros, por exemplo, a BBC e a CNN, realçaram mais a ligação da irmã ao santuário instituição e à figura dos papas. A pessoa que tinha conseguido trazer os papas a Fátima e as cartas que ela tinha escrito. Por exemplo, a agência de notícias italiana realça o luto nacional decidido pelo primeiro-ministro, na altura, Santana Lopes. Se virmos bem, estas decisões são os tais critérios informativos diferentes, e os órgãos de comunicação portugueses fizeram isto também. Portanto, uns optaram por determinado enfoque, outros por outro enfoque. Os restos mortais, não sei se recordam, receberam sepultura no Carmelo de Coimbra, numa cerimónia, vamos dizer assim, à porta fechada, a 15 de fevereiro de 2005, peço desculpa, portanto, logo após a morte. Os jornalistas não tiveram, portanto, dentro do Carmelo, mas fizeram-se muitas horas de trabalho ali em Coimbra.
na altura, nessa tal reunião preparatória, nós tínhamos pedido um espaço que servisse de sala de imprensa para os jornalistas trabalharem, com os serviços mínimos, internet e a tal documentação que se tinha de preparar. Mas eu recordo-me, era de entrevistas naquela escadinha em frente do Carmelo, diretos ali, portanto, o tempo todo. No Santuário de Fátima, a missa do 7º dia celebrou-se a 19 de fevereiro, às 11 horas, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, e estiveram alguns jornalistas, mas não foi a mesma coisa. Estiveram, sim, muitas pessoas. Portanto, os relatos dos jornalistas que tiveram foram... Todos os lugares estavam ocupados, muita gente de pé, mas não foi o mesmo impacto. Portanto, com esta sepultura em Coimbra, cumpriram-se, digamos, os desejos, os pedidos da irmã Lúcia de ficar um certo tempo no lugar onde tinha vivido grande parte da sua vida. Até o que ela pediu, a transladação dos restos mortais para o Santuário de Fátima. Portanto, e se me permitem, a morte dela não acabou ali, quer dizer, o assunto da morte da irmã não foi ali morto e enterrado. Portanto, viria a ter outro novo capítulo, viria a ter grande dimensão quando, e de novo falo aqui do trabalho de comunicação, foi muito maior, quando ela... Portanto, o corpo dela foi trasladado para o Santuário de Fátima. Há alguns momentos breves. No dia 13 de agosto, o bispo da Diocese de Leiria, era então Dom Serafim Ferreira e Silva, anuncia no final da missa que a transladação do corpo da irmã Lúcia para a Basílica do Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima seria a 19 de fevereiro de 2006. Um ano após a morte, um ano e 6 dias após a morte, sim, um dia antes da festa litúrgica de Francisco e Jacinta Marto e do falecimento, do aniversário do falecimento da Jacinta. Depois, no decorrer da organização dos trabalhos, que, como digo, se fez a diversos níveis, foram sendo veiculadas as informações de decisões tomadas e de mais pormenor. Por exemplo, que o corpo ficaria na capela lateral junto ao corpo da Jacinta, que, à semelhança de 2 outros pastorinhos, ela teria inscrito Irmã Lúcia do Coração Imaculado, a quem Nossa Senhora apareceu, depois a data do falecimento e a data da morte, etc, etc. E depois, a certa altura, para os jornalistas, foram sendo divulgadas, feitas chegar, as informações de ordem técnica e logística e de uma imensidão de coisas que é preciso para estas pessoas poderem fazer o seu trabalho. Quem lá esteve ou quem transmitiu, quem seguiu pelas televisões ou pela rádio, pôde testemunhar uma multidão de gente. Uma multidão de gente em Coimbra, uma multidão no caminho e uma multidão em Fátima, e não eram as mesmas pessoas. Portanto, a Operação Transmissão em Direto, já agora, permito-me, mobilizou esforços conjuntos das 3 televisões e muitas parcerias entre os órgãos de comunicação. O Caixão seguiu em encargo funerário, chegou a Fátima cerca das 13h30, um canal nacional esteve em Coimbra, outro esteve em Fátima, estes esforços conjuntos que foram feitos. Houve diretos, reportagens, houve documentários, isto em termos de informação, e depois houve também muitos faits divers, que não cabem agora aqui porque são, digamos, da área do entretenimento, mas também aconteceu e também deram trabalho e os jornais e os programas de televisão procuram os seus enfoques para atrair a si uma morte, no caso muito importante de uma figura de relevo da história religiosa e não só do século XX. O dia da transladação, não sei se lembram, chovia, que Deus a dava, estava muito frio, Manuel Vilas Boas está ali a assinar que sim, porque ele estava lá e o Joaquim também. Os peregrinos chegaram cedo, esta minha imagem pessoal, traziam aqueles banquinhos de piquenique ali junto às baias e uma sandocha para comerem
porque não queriam sair dali para estar perto da urna, ao ver a urna passar, e depois parece que, pronto, a celebração terminou, eu também já termino, parece que tudo termina aqui, mas eu penso que ainda podem haver outros capítulos, que com certeza os jornalistas já estão a preparar, e com certeza quem agora está na comunicação social do Santuário também está a trabalhar, que tem que ver com a beatificação e o processo de canonização. E a irmã Lúcia, a morte dela e a vida dela vai voltar a ser notícia. Morte prolongada. Muito obrigado. Eu recordo, a propósito deste cenário da preparação da morte de grandes personalidades, isto de facto é quase uma exigência em todas as relações, recordo-me, fizeste-me aqui despertar a memória, quando foi da morte de João Paulo II, eu tive mais de ano e meio a preparar um documentário que depois acabou por se transformar num DVD que foi vendido também com o Jornal Expresso, chamado João Paulo II, o primeiro... E a revista Visão. E a revista, João Paulo II, o primeiro Papa Global. Tive um ano e meio, o documentário ficou terminado um ano e meio antes da morte de João Paulo II. Daquele ano e meio a seguir, foi um ano e meio de atualização do documentário. Foi uma coisa extraordinária do ponto de vista do trabalho dos jornalistas. Portanto, Joaquim, foi um documento que foi sendo atualizado até ao anúncio da morte de João Paulo II, em que eu já tinha o bilhete de avião para arrancar para Roma e ainda estava na ilha de edição a terminar a última frase para pormos os derradeiros planos que iam concluir um documentário que tinha ficado, grosso modo, concluído um ano e meio antes. Aventuras, deixa-me, Joaquim, só para aliviar um bocado a carga emocional que possamos ter. Eu recordo-me que eu vinha acompanhado do Mário Soares, vínhamos de visitar os lugares onde Humberto Delgado tinha sido assassinado pela PIDE em Espanha, quando eu recebo a notícia de um familiar da Lúcia. Tive que confirmar a notícia, porque era uma notícia que não se podia dar de qualquer modo, mas fiquei contente porque a notícia apanhou de surpresa outras estações que estavam a transmitir futebol. Bom, temos 10 minutos, se quiserem fazer aqui 2 ou 3 perguntas aos nossos oradores sobre os temas que eles aqui abordaram e que foram muito dispares. Tivemos aqui uma grande variedade de abordagens sobre o tema à morte e o exercício jornalístico. Portanto, façam o favor de colocar as vossas perguntas aos nossos oradores. Assim estejam. Temos ali já uma pergunta a fazer-se. Mais alguém? O foco não me permite ver. Bom, para já, força. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, não vou fazer nenhuma questão, vou só refletir um bocadinho com vocês, está bem? Em primeiro lugar, obrigado a todos os intervenientes aqui da mesa que me fizeram refletir ainda mais acerca da morte e deram-me outra perspectiva acerca deste assunto. Como nós já ouvimos hoje de tarde, a morte é tabu. Desde crianças, e agora aqui falando um bocadinho com o Luís António, que falou um bocadinho acerca do filho, que tem 19 anos e que ainda não teve contacto com a morte, se calhar ele já teve, se calhar não pensou foi sobre isso. É que assim, nós desde crianças que nós escondemos, toda a gente esconde a morte. Por exemplo, nós temos um pequeno peixe no aquário e esse peixe morreu. E então, muitas das vezes os pais o que é que vão fazer? Vão correr à loja e vão comprar outro peixe para substituir aquele e vão arranjar um exatamente muito mais parecido com aquele peixinho que morreu. Isto para quê? Porque a criança não pode sofrer com aquela perda, não pode sofrer. E nós queremos esconder e queremos pôr este muro, esta redoma nas pessoas. Mas a perda faz parte da vida e da condição humana. E agora, será que nós protegemos o nosso filho com esta perda, destas perdas da morte, se escondemos que afinal o peixe morreu, que a flor morre? Não sei, vamos pensar sobre isso. Desde que nasci, eu tenho a certeza que vou morrer.
E o Ricardo Araújo disse muito bem, não é? Eu já estou a cair do 10º andar, não é? E já estou a ver o chão. A verdade é essa. E posso-vos dizer que todos os dias eu lido com as pessoas que estão a morrer. Sou enfermeira. E perguntaram-me aqui muito bem e falaram muito bem de uma coisa que é qual o impacto da morte na vida das pessoas que lidam com a morte diariamente. Certo? Aos 23 anos eu sou atirada para o corredor dos hospitais, onde eu tenho que lidar com a morte, onde tenho que lidar com o sofrimento, onde tenho que informar e dizer aos familiares que aquela pessoa morreu. Isto não é notícia, pois nesta situação os enfermeiros fazem coisas boas também. Isso não tem piada, não é notícia. Por isso, se calhar podemos refletir, e acho muito bem que refletimos acerca deste assunto, que é qual o impacto, porque nós somos todos humanos, não é? O jornalista, quando está perante uma catástrofe e que tem muitas pessoas, uma pilha de pessoas, e que tem que fotografar ou que tem que noticiar isso, ele é a pessoa, é humano. É preciso compaixão e é preciso pensarmos acerca disso. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Intervenções? Mais? Força, Eduardo. Boa tarde, saúdo a mesa, gostei das intervenções, foram muito pertinentes, achei que faltava alguém do papel. Estás tu, pronto. Não, porque tenho uma curiosidade, como é que as redações gerem esta questão da memória destas pessoas que têm mais idade e que agora têm morrido, portanto, gente com 80 e tal anos, e como é que gerações de jornalistas muito novos fazem para saber o papel que algumas destas pessoas desempenharam em Portugal, particularmente. Recordo especialmente o caso de uma das grandes figuras do movimento ecológico português, o Afonso Cautela, que foi também um grande jornalista que nos anos 70 e 80 criou uma consciência ecológica nas páginas da Capital ou do Diário Popular, eu agora não tenho a certeza absoluta, suponho que na Capital, mas publicou várias revistas e, curiosamente, o único jornal em papel a dar notícia foi o Correio da Manhã. E isto, para minha grande surpresa, porque, enfim, esperava que os jornais... Tem um bom obituário, o Correio da Manhã. Foi aí que saiu a notícia. Mas não saiu no Público, por exemplo. Que dá um destaque, por exemplo, à morte do Karl Lagerfeld, como mais nenhum outro jornal estrangeiro deu. Pelo menos daqueles que estão, daquelas centenas que nós podemos espreitar naquele site de primeiras páginas, o Newseum. E, portanto, como é que nós, como é que nós gerimos esta memória de gente com alguma idade? A falta de uma... Rosário, Sim. Força. Eu acho que há aí um problema que as redações têm, que é, efetivamente, essa falta de memória, em virtude de o setor da comunicação social, tal como tantos outros, também passou pela crise. E durante essa crise, esta última crise que vivemos, muitos jornalistas, já com mais idade, foram praticamente obrigados, a deixarem as redações e a irem para casa. E esses jornalistas mais velhos eram que davam a memória, eram que muitas vezes davam também alguma sensatez, eram que muitas vezes davam alguma ponderação e se lembravam desses nomes e de tantos outros. Portanto, eu creio que neste momento as redações, em termos gerais, têm
uma falta de jornalistas com, talvez nos jornais não se sinta tanto, mas nas redações de televisão e de rádio, há efetivamente um gap muito grande entre as gerações que estão a trabalhar, e isso depois provoca essa situação de não existir ninguém na redação que saiba efetivamente lembrar-se daquela figura ou de ter determinado acontecimento que foi absolutamente relevante. Portanto, isso é um problema, não é idêntico em todas as redações, mas existe em muitas, e, portanto, a geração agora mais velha das redações é a geração dos 40 e tal anos, 50 e poucos anos. E bem sabemos que para alguns acontecimentos isso já não é, basta ter como referência, por exemplo, o 25 de Abril, já não é a grande bitola, não é? Portanto, na verdade, esse é um problema que existe. Já agora aproveito também para responder ali àquela intervenção que tem a ver com a questão, porque também abordei um pouco isso na minha intervenção, que tem a ver com a questão da humanidade. Eu acho que, efetivamente, nós temos emoções quando somos confrontados com situações de morte e temos que... Mas, ao mesmo tempo, isto é quase uma coisa inexplicável, e acho que, sendo enfermeira, que entende isso. Nós somos humanos, temos emoções, mas, ao mesmo tempo, temos a capacidade de fazer o nosso trabalho e de nos sabermos distanciar para fazer o nosso trabalho. Portanto, eu acho que isso acontece connosco, tal como acontece convosco, tal como acontece em outras profissões. E, portanto, essa capacidade nós temos que a ter e vamos ganhando também com a experiência ao longo da vida. É óbvio que também há uma discussão que se faz no jornalismo, que é, no momento em que nós chegamos ao local do acontecimento, a prioridade é ajudar quem está ferido ou tirar a fotografia. Essa é uma discussão que se faz muito entre os jornalistas, e é óbvio que nós também temos, se temos capacidade, temos a obrigação de ajudar. Esse é o meu ponto de vista, porque vamos ter certamente a oportunidade de fazer outras intervenções, essa outra fotografia. Se puder também já agora, em relação à intervenção... Já para concluir. Há pouco o professor fazia referência à questão que era do suicídio, não é? Só para esclarecer, efetivamente há entre a comunicação social a ideia de tratar esta questão com muita sensibilidade. Porquê? Por um simples facto, porque está provado que ela cria mimetismo e, portanto, nós na comunicação social, tanto isso como, por exemplo, os barricados, é outra situação que também cria mimetismo. E, portanto, nós temos de ter algum cuidado em dar essas informações, e normalmente elas são dadas quando a figura em si tem notoriedade, e por isso fazer essa ressalva. Relativamente também às imagens, que concordo também plenamente quando refere que nós muitas vezes somos mais cuidadosos com o que se passa em casa do que com aquilo que vem do exterior. A verdade é também que aquilo que vem do exterior já vem fabricado. Nós aqui, se é uma situação, se é um acontecimento que se passa no nosso terreno, nós podemos ir ao terreno e ver como é que o tratamos. Quando somos confrontados com situações de imagens que vêm no exterior, muitas vezes temos mais dificuldade em poder selecionar aquilo que efetivamente tem relevância. Agora, é óbvio que pilhas de corpos, seja numa catástrofe, seja, por exemplo, no Bataclan, seja noutra situação, têm que ser contextualizadas. Temos que verificar se faz sentido ou se não faz sentido naquele contexto e para o propósito que queremos, para não tornar a morte uma banalidade de poder dar. Só para terminar, no caso das catástrofes, por exemplo, tem havido também uma outra discussão. As autoridades indonésias, na altura, quando foi também das catástrofes naturais que eles passaram, a questão que eles punham é porque é que, relativamente à Indonésia, não tiveram o mesmo cuidado que tiveram no 11 de setembro nos Estados Unidos. Ou seja, na verdade, quando as questões se passam, e isto é uma tendência no mundo ocidental, elas são tratadas muitas vezes de uma forma diferente do que não são noutros países. E acontece isto frequentemente, por exemplo, com os atentados. E acho que está. Muito obrigado, Rosário. Vamos mesmo ter de fechar, porque já são 7 horas. Não vamos cavalgar sobre a próxima iniciativa deste Congresso. Agradeço a vossa presença, sem fazer resumo, que não é por isso que aqui estou, mas sublinhando algumas ideias que é importante, e porque a Rosário estava a falar disso. Ela começou a sua intervenção há pouco falando do efeito sensacionalista. Continuamos neste domínio das sensações. E esse é o difícil equilíbrio que muitas vezes a opção jornalística tem de ponderar.
o que é lícito, o que não é lícito, porque está em causa também a eficácia da própria notícia. Portanto, quando a morte é uma sedução porque transporta já uma carga de potência, de eficácia, ela torna-se também um apelo quase para o exercício jornalístico, sobretudo de imagem, trabalha a imagem. E este é um trabalho, por vezes, difícil, sobretudo no tempo da velocidade. Por isso é muito mais fácil a precipitação de uma imagem chocante de uma pilha de cadáveres do que propriamente a construção narrativa sobre a morte. E sabem porque é que eu vos digo isso? Porque normalmente, quando o jornalista se debruça sobre a morte e tem tempo para construir a narrativa, o morto é sempre um bom tipo. Há um pudor na construção narrativa sobre a figura que morre. O morto é sempre um bom tipo. Normalmente há uma ocultação de parte da vida e é sempre o lado, aquele que implica o tal respeito pela figura que prevalece na construção narrativa, mesmo que o jornalista entenda que deve ser muito rigoroso, há sempre um cuidado extremo para que passe a ideia de respeito para com aquela figura. Tem piada, não abordámos esse tema, mas é uma curiosidade até na construção jornalística. O morto, quando o jornalista tem tempo para escrever, tendencialmente, mesmo sendo um crápula, acaba por ser sempre um bom tipo. Muito obrigado. Muito bem.